Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, se mantenha conosco agora e sempre. Uma alegria e uma grande oportunidade estarmos reunidos aqui em nome de Jesus para mais um trabalho de aprendizado daquilo que Jesus nos deixou como informação e como orientação através do seu Evangelho. Neste momento, nós vamos então mantendo esse silêncio maravilhoso, que é o silêncio da nossa alma, para que a gente possa fazer o contato com a espiritualidade amiga, que só pode nos tocar, nos acessar, através dessa transparência. Quando invocamos os nossos pensamentos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, nós passamos a buscar ajuda para a solução dos problemas, mas não ajuda para a solução daqueles que nos tiram da realização dos nossos problemas. Muitas vezes vamos buscar um apoio para a nossa dor, para o nosso sofrimento, porque é o caminho que Jesus e a espiritualidade, na sua infinita bondade, nos dá para que a gente consiga se dirigir para não bater de novo com a cabeça na parede. Porque estamos buscando em trilhas diferentes daquelas combinadas. O processo reencarnatório, ele é feito através de um combinado, onde se prioriza aquilo que nós precisamos resolver. Portanto, como uma arquitetura, nos é dado a oportunidade para que possamos realizar, através de uma construção kármica de família, de processos, de locais, inclusive de saúde. Portanto, quando nós estamos num lar como esse, é para nos abençoar e fortalecer, para levarmos aquilo que nos comprometemos para os nossos lares. Esse apoio devido para a construção e ajuda de cada um dos nossos irmãos que compõem a nossa família espiritual. Levamos para os nossos lares, para o trabalho, para os amigos, tudo aquilo que nos é proposto como fonte de apoio, para que a gente possa dar a cada um a oportunidade. Nem todos tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de chegar até aqui, chegar a um lar, de ir à igreja, de ir a um terreiro, de ir a qualquer lugar que se invoque o nome de Jesus para o crescimento espiritual. Todos são irmãos, porque todos buscamos a mesma trilha, que é voltar à pátria de Jesus e crescer com as instruções do seu Evangelho. Nós aqui, nossos irmãos em casa, que estão também acompanhando à distância, pela página do Facebook da Seara, ficamos juntos, na mesma sintonia e na mesma harmonia. Aqueles irmãos que vão ver este Evangelho num outro dia, sinta-se como se estivesse sendo agora, porque a espiritualidade, ela abençoa o texto, aquilo que se é tratado, aquilo que se é pensado. É só abrir o coração que nós receberemos em qualquer data, em qualquer lugar, aquilo que aqui foi vibrado. Portanto, veja a nossa responsabilidade. É de vibrar para todos que estão tão distantes, tão sem oportunidade de receber essa energia de tanta proximidade. E hoje, inclusive, vamos falar um pouco sobre isso. Mas para agradecermos a Jesus e nos sintonizarmos neste grande processo de força, vamos cantar tendo o texto da sua oração, que nos deixou para ser lembrada, enaltecida, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade e nos momentos de tristeza. Vamos todos vibrar com o Pai Nosso.
Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Hoje, vamos refletir um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. O que eu sempre penso é fazer a leitura do Evangelho e comparar hoje como nós estamos vivendo, tanto tempo depois, e perceber que nós vivemos exatamente da mesma forma. As orientações que estão no Evangelho são as orientações que nós vamos buscar em terapia, em estudo de filosofias, em conselhos, e vamos chegar à mesma conclusão, que se nós entendermos como nós estamos vivendo e encontrarmos no Evangelho qual foi a orientação que Jesus deixou para aquele fato ou para aquela circunstância, a gente vai ver que a gente está inteiramente ligado na mesma forma em que vivíamos. Por isso, vivemos sempre o processo reencarnatório, que é o processo de evolução. Vamos tendo oportunidade de corrigir aquilo que são as nossas dificuldades. E o Pai, na sua infinita bondade, que não tem pressa, deu-nos a oportunidade de cada um de nós escolher o seu tempo e a forma
de chegar ao momento e ao ponto do maior desenvolvimento. Então, a cada um de nós. Bem-aventurados os aflitos. No Evangelho de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lucas, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Só nesse pequeno trecho, nós já temos a oportunidade de entender tudo que se refere ao nosso compromisso. O sofrimento é a tábua do crescimento. Muitas vezes precisamos dele para entender. Senão nós achamos que estamos muito bem e não paramos para pensar como estamos. Se vamos para o hospital, se temos um diagnóstico de uma saúde complicada, nós sempre perguntamos, o que foi que me trouxe até aqui? Alguma coisa nesta trajetória me tirou da trilha da saúde e me trouxe na resposta do sintoma de doença. Que pode ser uma condição genética física, que pode ser uma questão psicológica, emocional, mas também um confronto muito grande em não aceitar aquilo que o Pai nos deu como tarefa, como referência, como status para o nosso crescimento. O Pai sabe muito bem. Quando dá a um vaidoso um pequeno defeito, que é justamente para ele se superar. Não é uma punição, é uma oportunidade. Então, quando nós estamos aqui, neste reino, que é o reino de Deus também, estamos aqui para crescer através de provações. Por isso estamos vivendo um tempo ainda de expiação e provas. Temos que conflitar, temos que interagir, temos que conviver, mas temos que superar. Agora, se por acaso a oportunidade que me foi dada para este processo foi daquele que está farto, bem economicamente, bem de saúde, bem esteticamente, a ele, se achar que ele está no reino dele, ele está muito enganado. Por quê? Porque esse não é o reino de cada um de nós. É apenas uma passagem de cada um de nós para que no nosso crescimento e desenvolvimento possamos chegar até próximo do reino do Pai. É uma trilha, é uma caminhada, é um processo. Então, tudo que nós temos aqui não é nada que justifique que somos ou temos mais do que o outro. O que tem muito mais dificuldade, porque é muito mais seduzido do que o que tem pouco. Não que o que tem pouco não passe pelo mesmo processo, porque ele pode desejar o que é do outro, o que fica na mesma. Então, todos nós temos a oportunidade de viver conflitante. Nós temos as duas questões à vista. E nenhum de nós é privilegiado diante do Pai. Nem o mais abastado e nem o menos. Quais são as causas atuais das aflições? As vicissitudes da vida originam-se duas fontes bem diferentes. Uma pode ser nesta vida presente e a outra fora desta vida. Trazemos muitas referências conosco na nossa memória espiritual. Do mesmo tempo que hoje somos pessoas educadas, pessoas sensíveis, pessoas gentis, lá na nossa história, fomos muito, muito diferentes também. Ou seja,
E a qualquer momento, se eu invocar alguma coisa que eu tenho dentro de mim, ela virá com a mesma força. Tanto o instinto de bondade, como o instinto de maldade. Porque nós já fomos tudo isso. E já vivemos tudo isso, e certamente, para estarmos aqui, nesse nível de espiritualidade, nós já fomos muito bons naquilo que é muito ruim. O que nós temos que entender é como que eu faço, como que eu vivo com isso. A espiritualidade tem nos orientado sempre, com muito incisivamente, a como preparar as crianças para o mundo futuro. É indiscutível que as crianças de hoje, nessa última década, a gente vem falando há muitos anos, já uns 20, 30 anos, de uma nova geração, dando nomes, esperando que eles chegassem, mas nunca foi tão forte a distinção como a gente tem hoje. Então, como é que nós vamos trazer estas crianças para entender que além da sua vida física, a sua vida psicológica e a sua vida social, ela precisa ter uma estrutura de fé muito grande. Porque se ela não tiver essa fé, ela não sustenta esse mundo novo. Este mundo atual bate nas crianças fortemente. Exige delas aquilo que nós, pais, professores, psicólogos, médicos, quem quer que seja, não conseguimos muitas vezes ajudar. Tamanha é a intensidade. Precisam sempre de alguma coisa mais rápido. Precisam sempre de uma coisa mais pronta. Não tem nenhuma capacidade de elaboração, claro, salvo uma ou outra, que é criada num ambiente que é mais propício para aquilo que nós vivíamos. Mas muitas vezes até o próprio ambiente saudável destoa daquilo que a criança tem que viver. Ou seja, todos estamos em conflito. Aí cria-se uma porção de diagnósticos novos. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha que eu sou professor há mais de 40 anos. Conheço isso recentemente. Sou psicólogo, me especializei nisso. E aonde que eu vejo esta condição? A condição de que, num ensinar simples, de alfabetização, a criança vai para a escola com o hábito de ter tudo pronto no Google, na internet, colorida, sem fazer nenhuma reflexão, com tudo pronto e demonstrado. E aí ela chega na sala de aula e eu digo para ela, preste atenção que o professor vai pôr o ponto na lousa. Ela não tem a menor paciência de ficar 5 minutos ali, porque ela pensa assim, que é onde ele vai chegar. Está demorando muito. Está pronto lá no Google, eu pego quando eu chegar em casa, imprimo, trago como trabalho de casa. Então é uma criança que não se organiza, não pensa, não articula e não suporta a frustração. Portanto, ela começa a correr dentro da sala de aula, ela começa a incomodar o outro, não é porque ela é doente, porque aquilo não está interessando para ela. Numa referência, nós adultos, vamos para um lugar, vamos ao cinema. O filme está muito chato. Naturalmente, o que a gente faz? Pega o saquinho de pipoca e vai embora. Por quê? Porque aquilo não está me atendendo às minhas necessidades. Então, onde essas crianças, em casa, estão tendo a oportunidade de serem acalmadas para esperar uma informação. A criança com 3 anos de idade, o pai vai dizer aqui, senta meu filho. Lembro do meu pai, era um amor e bom.
Mas quando ele falava senta, eu dizia assim, será que não é melhor eu pegar uma cinta e pedir para ele me bater, só para ele não fazer o discurso? Não tinha jeito e tinha que ficar com a carinha bonitinha. Ouvia, e eu me lembro como é importante. Odiava os discursos, mas lembro como se fosse para necessidades que eu vivo hoje. E aí, então, a criança não espera o pai dizer nem o que é, muito menos qual é o problema. Então, a criança já bate o dedo no nariz do pai e diz, deu por hoje, chegou. E o pai, na manhã, diz para a mãe assim, perdemos a mão. Aí, o que ela vai dizer? Vamos levar para o psicólogo amanhã. E aí pega e terceiriza a criança para outra pessoa, sem entender. Veja que o psicólogo tem que fazer uma devolutiva para dizer para a mãe como é que o filho dela está se sentindo. E não tem caminho. E aí vai para o psicólogo às 10 da manhã, das 11 horas vai para o futebol, às 12 horas vai para a natação, 1h come rapidinho, um fast food sozinho, vai para a escola, faz tudo isso que vocês sabem. Quando chega de noite, estamos cansados, você vai dormir porque amanhã você tem que levantar cedo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, esse pai, essa mãe e essa criança não se conhecem. Não sabe o que o outro sente, não sabe o que o outro quer. Não sabe o que é estar pelo menos uma refeição por dia, uma família junto, para saber o que está acontecendo na vida do outro. Com a porta do quarto fechado, ninguém sabe o que está acontecendo. Pode saber que o que está acontecendo não é coisa boa, porque, no mínimo, é um processo depressivo. Segundo, a comunicação da internet é feita com qualquer um. Temos visto quantos desvios de sexualidade, de orientação e de abuso feito à distância pela internet. Até de homens pedófilos com máscara de silicone de menina, com a voz revertida no aparelho, que fala horas com uma menina como se fosse uma menina da mesma idade. Olha o tamanho do perigo. E assim elas vão criando. Quando chega numa idade de 8, 10, 12, 14 anos, o que nós temos hoje como a grande estatística? Suicídio. Hoje, a estatística de suicídio, por não ter a capacidade de enfrentar um problema, por não ter ido à igreja fazer o seu batizado, o seu crisma, a sua evangelização, nunca ouviu falar de religião, nem de religiosidade. Porque o pai e a mãe, numa estrutura moderna, disse assim, quando ele tiver 18 anos, ele faz a escolha. Com 18 anos, se você não tem nenhuma estrutura, me desculpe, mas você não vai, usando crack, entrar na porta da igreja e pedir para o padre, eu quero que o senhor me oriente a encontrar a minha fé. Impossível. Aí não tem mais caminho. Então, os homens, muitas vezes, caem por sua própria culpa, vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. A ambição aqui é muito clara. Nós vivemos numa sociedade onde todas essas desculpas para isso que eu estou dizendo para vocês é porque os pais trabalham muito. Trabalham muito para dar uma escola boa, para comprar um carro bom, mas e a função do pai? Será que ela só é a função que propõe sustentar ou diferenciar aquilo que uma criança precisa? Eu não me lembro de necessidades maiores do que a mim foi dada, mas eu me lembro de todos os instantes em que eu fui assistido afetivamente na minha casa. Seja no rigor, que eu achava horrível, mas o rigor me deu uma linha estrutural para fazer as escolhas, principalmente respeitar o outro. E
A fé que eu fui para escolher a espiritualidade como referência religiosa, já era um homem adulto. Fui criado na Igreja Católica, Apostólica, Romana, com todos os ensinamentos de formar um homem digno. A minha escolha, ela se fez em cima de uma estrutura e de uma base que eu tinha. Senão, eu teria sido a vida inteira, Maria vai com as outras, sem nenhuma fé, seguindo aquilo que estivesse mais na moda. Contudo, nem sempre paramos para refletir que as causas de nossas aflições atual residem nos sentimentos que cultivamos em nossos corações. Observe que cada sentimento destrutivo que nutrimos pode estar relacionado às nossas aflições atuais. A gente diz assim, e a vida está muito difícil, mas não para pensar como que é que nós estamos vivendo. Então, veja, alguns itens que a gente tem. A inveja, que é coisa pior que alguém pode ter para não conseguir crescer, por querer ter aquilo que o outro tem, não fazer nada por si mesmo. Os ciúmes. A questão do ciúme é uma coisa tão doentia que eu fico pensando, será que a pessoa tem ciúmes? O que significa isso? Quem ama não pode ter ciúme. Quem ama confia, quem ama apoia, quem ama responde. E quem tem posse? Quem tem posse agarra, segura, porque tem medo de perder. Quem ama não tem medo da perda. Eu vejo os meninos novinhos, arrumam uma namoradinha, o pai já corre no advogado e já faz um documento. Por quê? Se engravidar, os bens são separados. O menino nem começou a namorar. Ou então é aquele pai que está vendo o filho dele, que ele não pode ajudar, não pode fazer, fica arrumando namorada para o filho. Psicologicamente, o menino não está nem pronto para isso. Então, o dia que o menino convidou uma menina para comer um lanche, coitada dela e dele, porque aí já amarraram quase que num casamento. Principalmente se ela for de boa família e tiver dote. Vocês não sabem o que é dote. No meu tempo, quando casava, o pai dava um dote. Porque senão, às vezes a noiva era muito feia. Ninguém queria casar com ela. Então tinha que dar um baú bem grandão. Né? Mas eu tive alguns amigos que não se deram bem com o baú. Quando eu abri o baú, era tudo pano de prato bordadinho de crochê. Era o enxoval da moça. Não tinha nada de valor no negócio. Mas as pessoas eram ali, iam firme, com aquele enxovalzinho, vivia naquela casa fantástica, maravilhosa, porque vivia na construção amorosa do que significava a relação. O orgulho, que é um sentimento negativo e destrutivo. Eu vejo casais não conseguem pedir desculpa por um erro que ele tem consciência. O tempo todo, com medo de perder a autoridade sobre o outro, sobre o filho, sobre o amigo. Onde vai chegar uma relação dessa? Em algum momento ela esgarça. E, cada vez mais, a gente tem visto o desequilíbrio emocional que leva à falta de orientação, de até uma certa rigidez, mas uma falta de consciência do que significa respeitar o outro. Porque muitas vezes o pai não respeita o outro na fala que o filho escuta. Desrespeita o político, desrespeita o vizinho, desrespeita o outro membro da família. Consequentemente, a criança aprende a fazer também esta referência. E o egoísmo, que é uma doença da alma que nos impede de praticar a caridade. Então, egoísmo.
eu quero ficar para mim. Como se eu tivesse a possibilidade de ficar com alguma coisa para mim por minha escolha, por minha autonomia. A espiritualidade nos ensinou exatamente o contrário disso, quando tivemos agora, recentemente, a epidemia da Covid. Não adiantava ter dinheiro, dólar, euro, branco, japonês, médico. Foi todo mundo que tinha que ir, mostrando claramente que a nossa trajetória ela está desenhada na bondade do nosso Pai. Quando tentamos desestruturar isso, nós estamos negando a competência do Pai que nos deu este processo de vida. Porque eu digo, não, eu quero uma vida melhor do que essa, como se eu soubesse. E os vícios? Vício sempre existiu. Mas agora tem um vício que eu acho que é o pior deles. É o vício que dá ausência das referências interpessoais, que é o vício do celular. O celular não é mais considerado um telefone para se comunicar ou para facilitar. O celular é uma referência para as pessoas se desintegrarem das outras relações. É já uma doença. Entra dentro do mesmo processo do usuário de droga, usuário de álcool, obsessivos compulsivos. Tem criança que não consegue mais, de forma nenhuma, ficar sem o celular. Ele não aceita nem o colo da mãe e do pai. Ele troca pelo celular. Na idade mais tenra, eles já estão. Eu vejo muitas vezes a criança, vou falar com ela, e aí, como você está? Ele olha para mim, tentando ser educado, conta até 2 e diz assim, esse velho está me atrapalhando. Quando eu vejo, está lá na musiquinha da galinha, está tudo, sabe, totalmente integrado naquilo. E o pai e a mãe diz assim, filhinho, doutor perguntou. Filhinho, eu vou te pôr de castigo. Filhinho, eu vou tirar o celular. O moleque nem levanta a cabeça. Não tem referência de autoridade nenhum. Ele já é dominado por este obsessor. Onde ele está buscando o nada, o fácil. Buscando aquilo que não tem absolutamente nada a ver com a vida dele. E o erro, o pecado e o crime. Esses vão ficar na consciência de cada um. Muitas vezes nós trazemos já grandes pensamentos difíceis. Por quê? Porque tivemos esses erros em vidas passadas. E eles estão ali no top da nossa memória. Por quê? Cada vez que temos a oportunidade da evolução, temos que confrontar com essa situação que nós fomos os autores. Para que a gente possa ter consciência daquilo que nós não deveríamos fazer. Não por um castigo, uma punição ou orientação do Pai, mas por uma oportunidade que nós vamos fazer com o nosso próprio coração. Perceba que esses são apenas alguns exemplos. Eles não têm relação com a vida anterior, mas sim com as escolhas e ações nesta vida atual. Isso que eu estou colocando só na nossa vida de agora. Imagine o que nós trazemos de histórico de outras vidas que nós vivemos. Jesus, nosso mestre, modelo e guia de ser humano, iluminado deixou-nos exemplos e orientações contidos nas Escrituras Sagradas. Se interpretados os sentidos corretamente, são capazes de nos fortalecer e libertar de todas as nossas aflições.
Eu vou me adiantar por conta da hora, mas eu quero deixar do meu coração e com vocês uma reflexão. O que eu posso fazer para entender aquilo que eu não estou conseguindo enxergar na minha vida? Por que a minha vida não está indo 100%? Onde que está faltando? Então, no Evangelho, neste capítulo 5, nos dá todas as orientações que devemos refletir para ver em qual delas podemos nos enquadrar, como nós estávamos vendo aqui agora, nessa simples leitura. Mas eu quis encerrar com uma questão muito importante, que é a força, que é a fé e que é a coragem. Sem isso, eu não vou. Se eu não tenho coragem, eu fico esperando que alguém vá comigo ou me leve, ou faça por mim. Este problema é nosso e nós temos que fazer sozinho. Então, Amélia Rodrigues, uma médium, lá de 1800, que depois que desencarnou, lá da Bahia, passou a fazer parte do grupo de Joana de Ângeles e orientou psicograficamente fugiu o nome do meu amigo querido, Divaldo Pereira Franco. E aí ela deixa esta mensagem chamada Farol de Jesus, coragem. Dorme em paz, coração. Não tenhas medo da tempestade que lá fora se explode. Ela quebrar-te em seu furor não pode, porque tu és forte, assim como um rochedo. Tu tens em Deus o mágico segredo de expulsar tudo quanto te incomode. Ao seu aceno, a calma presto acode, e o sol, para iluminar-te, sai mais cedo. Deus vela enquanto dormes. Deus escuta a tua voz de tua prece. Vê teu pranto e dá-te forças na contínua luta. Seu olhar é uma túnica de amianto que te envolve, claríssima e impoluta. Dorme em paz, coração. Não temas tanto. Que cada um de nós possa ter isso no seu coração, para ativar a coragem e a busca com a certeza que para um pedido nós temos todas as correntes em atividade e trabalho. Como neste momento essa casa recebe as correntes que trabalham, não só conosco, que aqui estamos, mas outros irmãos em espírito que vieram buscar também o entendimento e o ensinamento. Mas que ao voltarmos para os nossos lares, podemos chamar Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nossa mão segura, e não menos do que Maria de Nazaré, nossa mãe maior, aquela que, independente daquilo que seja a nossa necessidade, ela estará sempre presente no momento certo. E vamos então agradecer essa oportunidade que cada um de nós pôde chegar até aqui e levar para casa, agradecendo a Jesus com o seu Pai Nosso que nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite, leve com muito carinho e amor tudo aquilo que vocês receberam aqui. Peço por gentileza
que na saída, porque continua o trabalho na casa, saiamos em silêncio. Que assim seja, graças a Deus.